Definição da derivada é o tema dessa segunda aula no nosso curso de derivadas. Estamos engatinhando no cálculo diferencial. Seja bem-vindo ao canal Ciência na Mão. O meu nome é Achad Rodrigues e você está aqui no canal Ciência na Mão, onde toda a mágica acontece, o seu canal de exatas. Então, vamos para o vídeo. Definição de derivada. Primeiramente, a simbolização da derivada de uma função. A derivada pode ser representada por uma letra x ou y, com um tracinho lá, mas normalmente a gente utiliza y ou f de x, uma vez que a derivada vai ser a taxa de variação de uma função. Então, a gente representa pela letra y ou f de x ou df sobre dx, que a derivada da função varia em função de x. Bom, a definição é essa, né? Que a gente tem f derivada de x, né? Que vai ser igual, né? Ou equivalente, não é? Ao limite, não é? Da variação, não é? De y sobre a variação do x, quando a variação do x, nesse caso que é a taxa de variação de x, o ΔX, tende a zero. Claramente que para entender a definição da derivada é necessário que você já tenha conceitos intuitivos de limites. Tranquilidade? Bom, a definição da função derivada é essa, que é igual ao limite de f de x zero mais ΔX menos f de x zero sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, em que ΔX é o incremento ou acréscimo independente, aquele valor que não depende, né, de uma variação. ΔX é o acréscimo da função, ΔY sobre ΔX é a razão incremental e, finalmente, f' de x exprime a forma como a função varia no instante x0, ou seja, a taxa de variação de uma função. E uma das coisas mais importantes é a derivada, se existe, de uma função. Neste caso, quais são os conceitos necessários para que possa existir, nesse caso, a derivada num determinado ponto? Uma função será derivável, né? Será derivável no ponto x0 se somente se no ponto x0 existir uma derivada finita. Ok? Então, você nunca vai encontrar uma derivada infinita. Você nunca vai ter uma derivada infinita num ponto. A derivada deve ser finita. E a definição, neste caso, é dada por limite de f de x menos f de a sobre x menos a quando x tende a zero. Quando x tende a a, desculpe. Vamos ver um exemplo? Eu acho que vai ficar tranquilo assim. Então, temos aqui esse exemplo aqui muito prático. Calcule a derivada da função f de x igual a 2x ao quadrado menos x mais 5 pela definição em x igual a 1. Então, você percebe que a gente tem essa função, eu já substituí aqui. Repare você que eu não vou substituir no lugar de x por 1. Por quê? Porque aqui embaixo eu vou ter 0. E você sabe que um número dividido por zero na parte de limites vai dar infinito. E isso não pode acontecer, porque nós já vimos pela definição de derivada que a derivada só existe num ponto se tiver uma derivada finita. Tranquilidade? Na próxima aula nós vamos de derivadas laterais, ok? Então, primeiro a gente vai fatorar, nesse caso a gente multiplica, né? Substituindo aqui por x igual a em cima apenas. E depois desse passo a gente vai tentar juntar o que está lá em cima. Daí nós vamos fatorar o numerador para que a gente consiga simplificar com o denominador. Feito isso, a gente substitui no lugar de x por 1. Note que não